Olá, amigos ligados aqui no canal Maurício Bernes Astrologia. O programa Decisões com Astrologia, de 5 a 11 de novembro de 2023, traz a análise da lua minguante, que acontece no signo de Leão, exatamente no domingo, dia 5. Já começamos a semana com a força bem ativa, bem intensa da lua minguante. As pessoas às vezes falam, puxa, como uma força ativa da lua minguante? Porque há uma impressão generalizada de que a lua minguante é algo que não é positivo. Isso não corresponde à realidade, porque todos os quartos lunares, todas as fases lunares são úteis para uma determinada atividade, cada uma com a sua característica. Não tem assim um sentido, uma é positiva, outra é negativa. O sentido é como que a gente lida com aquela frequência, com aquela vibração, vamos dizer assim, com aquela força lunar que nós vamos trabalhando no dia a dia. Então essa lua minguante em Leão traz sempre uma perspectiva de interiorização. Considerando o signo de Leão, que é o signo muito ligado à nossa aparência, à nossa expressão, à nossa criatividade, à nossa capacidade também de irradiar a partir de nós aquilo que a gente realmente é. Então essa lua minguante traz uma mensagem de interiorização, para que a gente examine como é que nós podemos nos expressar de uma forma melhor, nos colocar diante das situações de uma forma mais criativa, de uma forma mais integrada entre o que eu aparento e aquilo que eu realmente sou. Não é? Porque às vezes as pessoas tendem a querer vender uma imagem, vamos dizer assim, né? Colocar para fora assim, uma imagem e aquilo não está muito afinado com o que a pessoa realmente é. Então, com essa lua minguante, a gente pode perceber se nós estamos realmente transmitindo aquilo que a gente realmente é, ou, em outras palavras, né? Se nós estamos transmitindo uma mensagem que é condizente com a nossa natureza, com a nossa essência. Algumas pessoas, às vezes, estão fazendo coisas que não é bem aquilo que elas querem fazer, não é bem aquilo que elas se sentem bem fazendo. Então, nesse período, é bem favorável para examinar. Será que aquilo que você está fazendo, aquilo que você está se dedicando, seja profissionalmente, seja pessoalmente, relacionamento, em qualquer âmbito da vida, um exame, cabe sempre um exame para ver se você está fazendo aquilo que realmente é para ser feito, no sentido da integralidade do seu ser, né? Porque a gente, não dá para a gente ser 2 pessoas, 3 pessoas, a gente é um só, né? Então essa lua permite esse exame. E num sentido assim de vida prática, material, empresarial, negócios, carreira, profissão, também cabe, porque se tem um fator muito forte, muito preponderante no desenvolvimento profissional, no desempenho profissional, é o quanto que a gente coloca de nós mesmos naquilo que a gente está fazendo. Então cabe esse exame. Se você não está satisfeito profissionalmente, ou se seus negócios não estão caminhando bem, examine o quanto que tem de você mesmo nesse negócio que você está fazendo, nesse trabalho que você está dedicado, e verifique se não está chegando o momento de uma mudança, de um reposicionamento, de uma busca por algo novo, às vezes um aprendizado, porque se as coisas não estão caminhando bem, existe uma razão, e essa razão pode ser uma fonte de aprendizado. E se as coisas estão caminhando bem, também é uma fonte de aprendizado, porque tudo que a gente vive, toda experiência vivida, ela serve também como um aprendizado para que a gente possa nos conduzir de forma melhor. Então a semana, né? Veja, a lua minguante em Leão. Na sequência, a lua com a força minguante entra em Virgem. Um signo analítico, um signo prático, um signo que tem muito a ver com métodos, processos, com organização. Então tudo isso, ao longo dessa semana, pode ser avaliado por nós, para verificar se nós não podemos melhorar nossos procedimentos,
melhorar os nossos processos de desenvolvimento no trabalho, na vida pessoal, como é que está o nosso rendimento, como é que está a nossa produtividade, né? Então, olha, é uma semana bem interessante e ao mesmo tempo nós podemos, né, produzir, nós podemos fazer, nós podemos realizar. Não é porque é lua minguante, para tudo agora porque é minguante, não, sabe? A gente tem que ter uma visão um pouquinho mais ampla do que realmente é toda essa frequência cósmica que se apresenta para nós aqui, né? Então, depois a Lua chega em Libra, aí já numa força da Lua nova, tal. Quando chega em Libra, já traz a força do quê? Do compartilhamento. Aí já é a hora de mexermos, avaliamos nós mesmos, verificamos como é que nós podemos fazer melhor e começamos então a compartilhar um novo momento, a trocar, a ter uma visão que vai além de nós mesmos. É a hora então de se colocar no lugar do outro, por exemplo, quando a gente precisar se relacionar, trocar alguma experiência ou até resolver alguma situação com alguém. Sempre lembrando que Libra é uma balança onde tem um prato e tem o outro. Um prato sou eu, o outro prato é o outro. Então, para haver um equilíbrio, a gente tem que o mesmo peso que a gente põe no prato da gente mesmo é o peso que a gente tem que pôr no prato do outro. Então, essa é a mensagem dessa lua minguante. E lá no finalzinho, dia 11, a lua já entra em Escorpião, que eu vou falar para a semana que vem, que é o processo de transformação e de mudança mais na força da lua nova. Então, ao longo dessa semana, acontecem alguns aspectos astrológicos muito favoráveis. Primeiro, logo no início da semana, a gente tem Vênus fazendo um bom aspecto com Plutão. Essa condição astrológica, ela favorece bastante todo tipo de relacionamento. Relacionamento social, relacionamento afetivo, relacionamento profissional, contratos, acordos, negociações, permite revisões. Se você tem um contrato, precisa fazer uma revisão, precisa fazer algum processo de reciclagem, renovação, tudo isso está favorável diante desse aspecto de Vênus com Plutão. Mas para o início da semana, mas ele vigora um período, né? Depois Mercúrio forma um bom aspecto com Netuno e com Plutão, né? Isso traz a força da comunicação. Mercúrio com Netuno é uma comunicação que envolve tanto a sensibilidade, a comunicação daquilo que é comunicado, mas não é necessariamente dito, que vem como uma mensagem, às vezes até subliminar. Então é um tempo muito bom para a gente usar e afinar a nossa capacidade de perceber as coisas além do que está escrito, além do que é dito, sentindo que existe um campo maior que envolve a expressão e a comunicação das pessoas e obviamente a nossa também. Num sentido prático, o período favorece a lida com documentos, papéis, registros, todo tipo de burocracia, de administração, de organização, flui bem ao longo da semana, mais para o início da semana. E Mercúrio faz um sexto com Plutão. Esse é o aspecto da comunicação coletiva. Então é um aspecto que traz uma energia muito forte de oportunidade para que a gente possa transformar aquilo que for preciso transformar em termos de rotinas diárias, em termos de administração e principalmente em termos de pensamento, porque a base de tudo é o pensamento. Eu penso e depois é que eu vou falar, depois que eu vou agir, depois que eu vou me movimentar, tudo decorrente de um pensamento. Então esse Mercúrio em sexto com Plutão dá oportunidade para que a gente primeiro se aprofunde, tenha mais profundidade naquilo que está examinando, naquilo que está analisando. Esse é um aspecto excelente para pesquisas, para estudos, para descobertas, né, de coisas que estavam, vamos dizer, aos seus olhos ocultos. Aquilo vem à tona, a pessoa descobre com clareza, com discernimento. E permite que as comunicações em larga escala também aconteçam de forma positiva. No mesmo dia, praticamente, Vênus ingressa também em Libra, né? Então essa força libriana começa a se apresentar com mais intensidade, ou seja, eu versus o outro, ou eu mais o outro, ou eu com o outro. Então,
Esse momento é muito favorável para todo tipo de melhoria de relacionamento, né? Vênus vai ficar em Libra um bom tempo, favorece também até certo ponto as bolsas de valores, dá umas flutuações menos intensas, apesar de que existem outros aspectos que talvez causem um efeito diferente aí. Aí mais para o final da semana, Mercúrio já realiza uma quadratura com Saturno, que é um aspecto de retenção, é um aspecto de, se fosse uma pessoa dizer assim, preocupação, né? Por quê? Porque as coisas começam a andar com mais lentidão, existe um nível de cobranças muito elevados. Então, por exemplo, mais lá para o final da semana, se você protocola um documento, uma solicitação, aquilo é sujeito a atrasar. É sujeito às entregas atrasarem, aos processos de transporte, tem alguma dificuldade, a parte de documentos, cartórios, as burocracias em geral. Então é um período que a gente, como eu estou dizendo, aproveitar o mais até quarta-feira, vamos dizer assim, até quinta, vai com aspectos favoráveis. E na sexta já tem um pouco mais de cuidado. Em contrapartida, Mercúrio entra também em Sagitário, que traz um movimento de expansão do pensamento, da busca do conhecimento. Então, para quem tem contatos internacionais, viagens, coisas assim que vão para novos e amplos horizontes, tem aqui um início de um ciclo bem interessante para a busca do conhecimento. E lá no sábado, dia 11, nós temos Marte oposição Urano. Esse aspecto é um aspecto muito tenso, é um aspecto que gera uma tendência a conflitos, né? Nós estamos, infelizmente, diante de algumas guerras, né? Se fosse só uma, né? São algumas guerras, e esse aspecto, ele tecnicamente, é um aspecto belicoso, né? Então a gente tem que ter cuidado, trazendo para o nosso dia a dia, deixando para lá as guerras e os conflitos das pessoas, nós temos também que tomar cuidado para a gente não entrar em conflitos desnecessários, não agir por imprudência. Por exemplo, vai viajar, dirigir veículo, operar máquinas, coisas, tem uma cautela, tem um cuidado. Vai praticar um esporte, não se exceda, saiba qual é o seu limite, né? Porque Marte e Urano é como se tivesse assim, ações sem limite. Então, ter atenção, ter cuidado é sempre bom, né? E, obviamente, evite as compras nesse dia, porque se a gente é sujeito a agir por impulso e por excesso, né? Então, tenha uma atenção, tenha um cuidado. Então, assim, a gente tem uma semana, né, resumindo, que vai muito bem, uma boa, excelentes oportunidades, até quarta, quinta-feira. Dali, sexta, sábado, momento de recolhimento, vamos ter mais cuidado, já vem uma força da lua nova e aspectos tensos. Então, não vamos deixar que aquela tensão, né, também nos pegue, né? Vamos ficar ali, se concentrar em coisas boas, se concentrar na paz, na harmonia, principalmente dentro de nós, né? Porque às vezes tem pessoa que está na guerra consigo mesmo, né? Então esses aspectos às vezes evidenciam esses impulsos internos, né, rebeldes, e a gente também pode, de um certo ângulo, né, examinar como é que nós estamos diante disso tudo, como é que está dentro de nós essa condição de estar mais em harmonia e mais em equilíbrio ou, eventualmente, muito pronto para a batalha, né? Então, assim, serve tudo que vem do céu, serve para nós nos auxiliarmos e tomarmos decisões mais pacíficas. A palavra é essa, decisões mais pacíficas nesse período. O mapa astrológico da lua minguante, ele é um mapa com aspectos interessantes, né? Você vê a imagem, tem triângulos vermelhos e tem triângulos azuis, né? Tem até um desenho interessante, assim, quase um pentágono, né, desenhado aqui, e isso traz uma energia forte. O elemento ar não se faz presente nessa lua minguante. E aí é interessante, porque tudo que eu falei de análises, avaliações, estudos, são todos fenômenos que têm a ver com Mercúrio, mas estão associados com o ar também. Mas como predomina nesse mapa o elemento água, todos esses exames, todas essas análises passam por vamos dizer assim, um filtro, uma peneira das emoções, dos sentimentos, porque
o elemento água está ligado ao movimento emocional. Então, todos esses exames, a gente pode ver como é que nós estamos emocionalmente perante tudo que a gente vem fazendo e tudo que a gente vem expressando. De um outro lado, a modalidade fixa se apresenta de forma que nós podemos consolidar o que está bom, né? E ver se nós não estamos com teimosia com as coisas, né? Tem isso também, porque às vezes a gente acha que aquilo ali está certo, estou examinando aqui, está olhando, eu mesmo, comigo mesmo, acho que está certo aquilo ali. Está sujeito, não está certo. Então tem essa flexibilidade, vamos jogar um pouquinho mais de água, né? Maleabilidade, flexibilidade, adaptabilidade na nossa vida. Olha, eu quero convidar você novamente a assistir o podcast Go On. Olha, tem assuntos muito interessantes lá, eu convido você aí, porque o Washington lá que conduz faz um trabalho muito legal, está começando agora com assuntos que são do interesse mesmo das pessoas. Porque tudo isso é para que a gente nos aprimore em termos de vida pessoal, né? Saber, conhecer. Faz parte hoje da modernidade acompanhar esses eventos, esses podcasts, toda essa condição dentro da internet, do YouTube, né? Então vai lá que vale a pena. E eu quero agora trazer para vocês o calendário Decisões com Astrologia para 2024. Esse calendário é um calendário que ele entra no Google Agenda. Você tem ele disponível aonde você for, no smartphone, no seu computador, ele é online. Ele também adapta o fuso horário. Se você adquire o calendário, você está em Nova York, ele se adapta ao fuso de Nova York. Você está na Europa, ele se adapta ao fuso de onde você estiver. E indica todas as condições astrológicas dia a dia, nos horários específicos que elas acontecem. Ele vem assim complementando, né, aquilo que eu falo aqui no programa. Eu falo do dia a dia, cada dia tem as suas características, apresento aquele slide que tem um resumo dos aspectos, e no calendário de 2024 tem um lugar onde você tem um resumo do dia com os aspectos que acontecem naquele dia. Então o calendário evoluiu, ele está assim bem legal, bem dinâmico. Convido você a clicar no link aqui embaixo para saber mais e adquirir o seu calendário. Aqueles que já adquiriram o calendário de 2023 vão ter, naturalmente, né, um desconto substancial na aquisição do calendário de 2024. Então, convido vocês a conhecer o calendário, ele tem as indicações, né, favoráveis, os cuidados que a gente tem que ter no seu dia a dia. Então, clica aqui na descrição do vídeo, calendário Decisões com Astrologia 2024. E cada dia tem suas características particulares, né? Nesse domingo, a lua minguante, conforme eu havia dito, né, os aspectos principais que acontecem exatamente nesse dia são aspectos tensos e, portanto, eu recomendo cautela, prudência. Um domingo onde nós devemos ficar dentro da nossa rotina, né? Vamos dizer assim, não inventa coisa para fazer muito diferente, não. Se for viajar, cautela, prudência, cuidado, tá? Porque, olha, tem aspecto com Marte, com Urano, com Júpiter. Mesmo sendo a lua minguante, há uma tendência a exageros. O que é um exagero na lua minguante? Às vezes pode ser exagero negativo, vamos dizer assim, exagera no pessimismo. Então também não precisa, né? Calma. As coisas todas podem ter uma boa solução, tá? Então, domingo, ficar mais tranquilo aí. Já na segunda-feira muda o quadro, porque Vênus faz um bom aspecto com Plutão, Mercúrio faz um bom aspecto com Netuno, então já tem aquela abertura para os relacionamentos, para acordos, contratos, vendas, negociações, para conversas, para o uso da intuição, da sensibilidade, para a solução de problemas. Você está precisando realmente haver um melhor entendimento com as pessoas, esse é um dia bastante positivo para isso, né? Bastante positivo para melhorar esse relacionamento. A terça-feira, dia 7, também ótimos aspectos no céu, favorecem assuntos legais, jurídicos, contatos internacionais, a expansão assim dos seus horizontes de conhecimento,
né, dentro desse estudo da lua minguante, examinar dentro da gente mesmo como é que nós estamos, estudar também, conhecer, aprender, se matricula num curso, faz alguma programação, alguma programação de estudos para você ganhar conhecimento. É um dia muito positivo nesse sentido. Na quarta-feira, de novo, Mercúrio com bom aspecto com Plutão, Vênus ingressa em Libra, enfim, momento de ação, favorável às compras, às aquisições, favorável também às comunicações, aos estudos, ao protocolo de documentos, principalmente coisas que exijam assim mais concentração, mais detalhe, né? Às vezes você está ligado a algum processo que tem que fazer, algum procedimento, alguma coisa que é bem detalhista, bem assim pontual, né? Planilhas e coisas. Então, um dia excelente para isso. E também favorece sobremaneira os relacionamentos sociais, afetivos, profissionais, contratuais, qualquer tipo de relacionamento, há um bom favorecimento nesse dia. Na quinta-feira já começamos a sentir assim a força da lua nova e continuamos com aspectos favoráveis dentro da mesma vibração, relacionamentos, acordos, negociações, comunicação, documentos, burocracia, reuniões, decisões equilibradas, compartilhamentos. Então, um momento bastante positivo. Aí a sexta-feira, conforme eu já havia avisado a vocês, né? Já um dia que exige um pouco mais de cautela, de prudência, vamos ter cuidado, porque é como se houvesse assim pisou no freio, né? Então um momento mais de retenção, um momento de cobranças, um momento onde a gente vê que as coisas não andam na mesma velocidade que estavam andando. Então, assim, o principal é ter paciência, né? Deixa para segunda-feira, na segunda-feira você resolve, né? Porque às vezes vai querer resolver um negócio, forçar a barra, pode ser que não seja o melhor, né? E no sábado, conforme eu avisei, temos um aspecto tenso de Marte com Urano, então cuidado com acidentes, atos imprudentes, compras impulsivas, cuidado para não aflorar aquele lado assim agressivo. Vamos manter aquela vibração de Vênus em Libra, harmonia, paz, concórdia, que aí assim a gente consegue concluir a semana de forma construtiva e positiva.